Com modestos 2.376 km de diâmetro, Plutão não é um dos corpos celestes mais impressionantes do nosso sistema solar, o que não significa, porém, que o famoso planeta anão não tem algumas formações paisagísticas incríveis que surpreendem tanto especialistas quanto o público. A fim de observar de perto o ex-membro do nosso sistema planetário, a NASA enviou a sonda espacial New Horizons aos domínios de Plutão há alguns anos. A espaçonave não tripulada alcançou o objeto do cinturão de Kuiper em 2015. A missão produziu algumas imagens impressionantes de alta resolução do pequeno corpo celeste, que gostaríamos de ver de perto com vocês hoje. Quer juntar-se à nossa jornada galáctica aos maiores mistérios do universo? Então não deixe de inscrever-se em nosso canal e ativar o alerta para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Sinta-se à vontade para mostrar que gosta de nosso conteúdo com seu like. Plutão. É 24 de agosto de 2006 e Plutão é destituído do status oficial de planeta. Nas mais de 7 décadas que se passaram desde a descoberta original do corpo celeste, Plutão foi um membro fixo do nosso sistema planetário. Isso mudou, porém, quando o conceito básico de planeta foi redefinido. Esse repensar científico foi precedido pela descoberta de vários outros objetos no cinturão de Kuiper, alguns dos quais semelhantes em tamanho a Plutão. Para não lançar o número de planetas oficiais em nosso sistema solar em números incontroláveis, foi introduzida a nova classe de planeta anão, na qual Plutão está agora classificado. O corpo celeste orbita o Sol a uma distância média de quase 6 bilhões de quilômetros. Devido à sua órbita rotacional excêntrica, o planeta anão precisa de 248 anos para orbitar completamente nossa estrela central. A imensa distância entre o Sol e Plutão cria as temperaturas geladas da superfície, que prevalecem no corpo celeste. O termômetro em Plutão nunca passa de menos 220 graus Celsius. Com cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, a superfície de Plutão é aproximadamente do tamanho da América do Sul. O planeta anão é composto por cerca de 70% rocha e 30% gelo de água. Atualmente sabemos que Plutão é acompanhado por ao menos 5 satélites naturais. O maior e mais conhecido é a Lua Caronte. O satélite, descoberto em 1978, tem cerca de 1.210 quilômetros. Assim, Caronte tem mais da metade do tamanho do próprio Plutão. Devido a essa proporção impressionante, é muitas vezes chamado Sistema Duplo Plutão-Caronte. Ao contrário do sistema Terra-Lua, o centro de gravidade em torno do qual os dois corpos celestes orbitam não está localizado dentro do planeta anão, mas fora de Plutão. Imagens impressionantes. Graças a inúmeras fotos tiradas pela New Horizons durante sua viagem a Plutão, agora podemos ver a superfície do corpo celeste em mais detalhes do que nunca. Uma imagem que mostra o planeta anão em toda a sua glória foi tirada pela espaçonave a uma distância de cerca de 35.500 quilômetros e depois refinada para que possamos vê-la nas cores naturais que o olho humano perceberia ao olhar diretamente para o corpo celeste. O que imediatamente nos impressiona em vista desta imagem incrível é o fato do exterior de Plutão ser adornado por relativamente poucas crateras pequenas. Essa circunstância mostra que a superfície do planeta anão deve ter se renovado ao longo de milênios. O caso de Plutão ter sido amplamente poupado de impactos parece bem improvável. Portanto, processos naturais devem ocorrer repetidamente no pequeno corpo celeste, que acabam por cobrir completamente os pontos de colisão. Uma repavimentação comparável de crateras de meteoritos ocorre no nosso planeta azul. Aqui, entre outras coisas, são a entrada de ventos, o ciclo da água e a vegetação que apagam as crateras galácticas da paisagem. Também é perceptível que a superfície de Plutão é dividida em áreas muito brilhantes e extremamente escuras. De fato, o planeta anão mostra o segundo maior contraste de brilho de todos os corpos conhecidos no sistema solar. Somente na lua de Saturno, Jápeto, encontramos diferenças de luz mais pronunciadas. Planície Sputnik. A grande área de gelo em Plutão, chamada Planície Sputnik, deve seu nome ao satélite de mesmo nome, que foi o primeiro objeto feito pelo homem a deixar a Terra. Como a área glacial praticamente não apresenta pontos de impacto, alguns especialistas supõem que a planície se formou há menos de 100 milhões de anos. Possivelmente, esse processo de deformação geológica continua até hoje.
À primeira vista, a aparência da superfície de gelo lembra uma paisagem de lama congelada. As reentrâncias evidentes no subsolo, que vemos claramente na imagem detalhada, podem ser resultado da influência dos ventos. Montanhas fascinantes. Tão interessante quanto as imagens das planícies geladas de Sputnik são as que mostram as montanhas geladas de Plutão. A superfície lisa da planície Sputnik desemboca em uma fascinante cordilheira, que em termos de suas dimensões, não tem nada que se envergonhar em comparação às nossas montanhas terrestres. Entre as elevações mais imponentes em Plutão estão os montes Norgay, que elevam-se a quase 6.200 metros, e os montes Hillary, que se estendem ao longo da borda ocidental da planície Sputnik e elevam-se quase 3.500 metros. Provavelmente, as formações não são feitas de rocha convencional, mas de gelo de água. Nas temperaturas congelantes que naturalmente prevalecem no planeta anão, gelo de água pode se tornar tão duro quanto rocha. Como essas incríveis elevações de gelo se desenvolveram no pequeno corpo celeste, ainda é um mistério para cientistas. Sobretudo o fato de Plutão não estar na esfera de influência de um objeto celeste mais massivo, que poderia deformar a crosta do planeta anão, causa grandes interrogações entre os especialistas. Estruturas de superfície detalhadas. A imagem de alta resolução das estruturas naturais da superfície de Plutão nos mostra em detalhes como é a face galáctica do planeta anão. No centro da imagem mosaico de cores aprimoradas, podemos ver uma faixa de paisagem de cerca de 80 km de largura que se estende desde a borda das chamadas Badlands até as áreas geladas do planeta anão. Cron Macula. Na borda direita desta imagem incrível, vemos as terras altas escuras informalmente chamadas Cron Macula. O que chama imediatamente a atenção na imagem é a coloração vermelha escura da área. Especialistas supõem que essa coloração é causada por tolina, que é uma mistura de moléculas orgânicas como hidrogênio, carbono e nitrogênio. Disse que este complexo composto é particularmente abundante em Plutão e, portanto, dá ao planeta anão sua aparência marrom avermelhada característica. Cron Macula eleva-se cerca de 2,4 km acima do resto da paisagem. São notáveis os numerosos poços interconectados que caracterizam a área. As formações correspondentes têm diâmetros de 8 a 13 km e atingem profundidade de 2,4 km. Atmosfera do planeta anão. Plutão tem uma atmosfera extremamente fraca. A fina concha protetora natural que cerca o corpo celeste é em grande parte composta de nitrogênio. Os componentes restantes são monóxido de carbono e uma pequena quantidade de metano. Graças às informações coletadas pela espaçonave New Horizons da NASA, sabemos que a atmosfera de Plutão se estende cerca de 1.600 km acima da superfície do planeta anão. O monóxido de carbono nela contido tem temperatura de menos 220 graus Celsius, que corresponde também, aproximadamente, às temperaturas no solo. Isso apesar das camadas mais profundas da concha protetora natural serem significativamente mais quentes, com temperaturas de menos 180 graus Celsius. Especialistas acreditam que as temperaturas mais frias da superfície são devido à evaporação de metano, que muda de um estado sólido para um agregado gasoso. Polo Norte de Plutão. Ao olharmos o Polo Norte de Plutão, outra vez nos damos conta da diversidade geológica que prevalece neste pequeno corpo celeste. A região polar norte é atravessada por longos cânions. A maior dessas formações de paisagem tem largura considerável de cerca de 75,5 km. Cânions próximos a esta formação têm cerca de 10 km de largura. Os cânions ao polo norte do planeta anão parecem ser muito mais antigos que os sistemas de cânions que encontramos em outras áreas de Plutão. Cientistas veem na existência dos cânions polares uma prova importante de um antigo período tectônico num corpo celeste. Sistema de cânions. A imagem do sistema de cânions mostra a área conhecida como região de Tombaugh. Pesquisadores ainda não conseguiram decifrar a origem exata desses inúmeros recuos na superfície. Muitos especialistas acreditam que as depressões misteriosas foram criadas pela interação da intrusão de gelo e da evaporação natural. Como a área em questão tem poucos pontos de impacto, é razoável concluir que foi formada há pouco tempo geológico. Os poços individuais têm diâmetros de centenas de metros, ao mesmo tempo que estendem-se por muitos metros no solo.
A disposição das numerosas estruturas permite que os especialistas tirem conclusões importantes sobre a troca de nitrogênio entre a superfície do planeta anão e a atmosfera. Estamos interessados em sua opinião. Houve alguma imagem do planeta anão que o fascinou particularmente? E o que você acha das imagens impressionantes de Plutão? Já estamos ansiosos por seus comentários. Também vinculamos outros vídeos empolgantes para você, que podem ser acessados clicando em uma das miniaturas nos créditos agora. Muito obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!